Oi, sétimos, tudo bem? Nós vamos agora falar sobre. Nós estamos falando de frase, né? Frase, um enunciado com sentido em que o emissor emite e o receptor compreende. Pode ser uma frase grande ou pequena, pode ter verbo ou não. Então, agora nós vamos falar de alguns tipos de frase. Nas falas, gente, a maneira como dizemos as frases está sempre associada a uma situação comunicativa, a um contexto, certo? E permite ao nosso interlocutor compreender qual é a minha intenção ao falar, né? Quais são os sentimentos que eu estou imbuída, quais são os sentimentos que eu estou transmitindo e que estão envolvendo a comunicação que eu estou fazendo com ele. Na escrita não existe isso, gente. Por isso a escrita é artificial, ela foi criada depois da fala, né? Então, na escrita eu não tenho como expressar da mesma maneira, não tenho gestos, não tenho olhar, não tenho expressão facial, não tem expressão corporal, não tem as pausas, não tem os tons de voz diferentes que me faz o interlocutor entender as intenções e o que eu estou falando de uma maneira bem clara. Então, como a escrita foi criada, precisava se criar também uma pontuação para ajudar a diferenciar os tipos de frase. Então, a primeira frase, que é a que a gente mais usa, chamada frase declarativa. Você faz uma declaração. Pode ser uma afirmação, pode ser uma negação, tá? Você relata alguma coisa, um fato, apresenta uma ideia, né? E aí, na folhinha lá, eu coloquei um exemplo. Ó. Fizemos o trabalho antes do previsto. É uma frase declarativa. Não posso me responsabilizar pela entrega do relatório. Aí já é uma frase declarativa, porém negativa, por causa da presença do advérbio de negação, não, certo? Outra frase muito comum é a frase imperativa, que emite uma ordem, né, ou um pedido, uma sugestão, até uma súplica, né? E essa frase imperativa pode ser finalizada num ponto, quando não é muito enfática, ou então, quando é muito enfática, eu posso usar o ponto de exclamação. Então, eu dei 2 exemplos. Envie o conto para o blog da turma, por favor. Já é um pedido. Agora, quando eu falo silêncio, aí eu já uso o ponto de exclamação, porque é uma frase mais enfática. Depois nós temos as frases exclamativas. A frase exclamativa, como diz o próprio nome, ela termina com ponto de exclamação. São frases enfáticas, né? Sentimento de surpresa, admiração, de tristeza, etc. Então, ela é bem expressiva. E o que torna a expressividade dessa frase é o ponto de exclamação. Por exemplo, que jogo horrível! Fiquei arrasado com essa história. Então, para dar essa ênfase que eu dei na fala, eu preciso do ponto de exclamação. Existe a frase interrogativa, que expressa uma pergunta, um questionamento. Essa frase, ela pode ser de 2 maneiras. Ela pode ser uma interrogativa direta, em que eu uso o ponto de interrogação, ou apenas uma interrogativa indireta, né? Que eu uso um ponto comum, final. Então, por exemplo, onde estão nossas mochilas? Eu estou perguntando diretamente, então, ponto de interrogação. Agora, diga-me onde estão nossas mochilas, aí eu já estou fazendo uma interrogativa indireta e eu uso o ponto final. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido tudo.